Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo Prado aqui para mais um exercício sobre pressão hidrostática. Vamos lá? Olha só, esse exercício nos diz o seguinte: o tubo em forma de U da figura contém dois líquidos em equilíbrio estático. Opa, palavrinha importante. Equilíbrio significa equilíbrio de forças, né? Do lado direito existe água de massa específica ρ igual a 998 kg por metro cúbico. Vou anotar essa informação aqui. O ρ da água, de ρA, é igual a 998 kg dividido por metros cúbicos. Ok. E do lado esquerdo existe óleo de uma massa específica, ele coloca aqui desconhecida, tá? Ele chamou de ρx. Colocar aqui então ρx é um valor desconhecido. Os valores das distâncias indicadas, que distâncias são essas? Olha só, a figura está pequenininha aqui, não sei se você dá para enxergar bem, se você consegue enxergar bem, mas tem uma distância L e uma distância D. Veja que essa coluna de óleo, ela tem um tamanho aqui que é L mais D, né? E a altura da água é apenas L, a altura da coluna da água é só isso daqui, só L, ok? Ele nos dá esses valores aqui, olha só, ele fala que L é igual a 135 milímetros e D é igual a 12,3 milímetros. Ok, são as 4 informações que eu tenho. 3 que eu tenho, né? E uma que eu não tenho. A partir daí ele pergunta qual é a massa específica do óleo. Então a pergunta dele é essa daqui, ó. Massa específica do óleo. Ok, vamos entender primeiro essa figura, para saber o que está acontecendo aqui. Talvez seja a primeira vez que você veja essa figura e não esteja entendendo bem o porquê que você tem óleo e água ali em níveis diferentes. Para isso, vamos imaginar o seguinte, ó. Imagine que eu tenho um tubo, por exemplo, em formato de U, semelhante àquele ali da figura. Perdoe minha capacidade artística limitada aqui, mas deu certo. Estou olhando só para a parte de baixo desse tubo aqui, tá? Imagina que eu estou olhando ali, cortando bem aqui, ó. Tá vendo que está escrito interface? Eu estou cortando aqui bem nessa interface aqui, estou olhando só a parte de baixo aqui do... Imagine agora que eu pegue e coloque água, né? Vou enchendo isso daqui de água. Você concorda comigo que ao adicionar a água aqui, a água estará sempre no mesmo nível, tanto de um lado quanto do outro? Concorda? Por quê? Ela sempre estará do mesmo nível dos dois lados. Porque quem regula essa altura é a pressão atmosférica, né? Então eu tenho uma pressão atmosférica atuando tanto desse lado quanto desse lado de cá. Essa pressão atmosférica a gente sempre coloca como P0, né? Pressão inicial é a nossa pressão atmosférica. Como ela atua de forma igual, ela coloca os dois corpos em equilíbrio, sem problemas. Só que agora eu venho aqui e adiciono uma extensão aos dois lados desse tubo. Então do lado de cá eu adiciono uma extensão, mas não consegue fazer uma linha reta, né? Que coisa, como é que passou no exame de motorista? Aí, pronto. E adiciono mais um pouquinho de água, de forma que a água vem até aqui na interface. E a partir daí eu começo a adicionar água de um lado e óleo do outro. Eu adiciono uma porção de água aqui desse lado, ok? Só que eu vou do outro lado e adiciono óleo. Então, eu venho aqui e adiciono óleo. E aí ele para dessa forma aqui, assim, ó. A figura fica deste jeito. E eu pergunto, o que aconteceu aqui? Por que a figura ficou desta forma? Acho que meu mouse travou aqui, peraí. Aí, voltou. Por que a figura ficou dessa forma, assim, né? Por que a coluna de óleo ficou mais elevada que a coluna de água? Será que é porque eu coloquei mais óleo? Aí eu vou lá e falo, não, eu coloquei muito óleo, de repente vou colocar mais água. Eu coloco mais água, a figura não muda, né? Continua dessa mesma forma. O que aconteceu para ele ficar em equilíbrio dessa forma? Ocorre que, bem, aqui antes, nessa minha interface que eu falei para vocês aqui, eu tinha uma pressão que era a pressão atmosférica, né? A pressão aqui, você vai concordar comigo, que era somente igual a P0. Chegamos a essa conclusão. Só que agora ela é diferente de P0.
Essa pressão, ela é P0 mais alguma coisa. O que é essa alguma coisa? É aqui o peso dessa coluna de líquido que eu tenho aqui, né? Você vai lembrar que pressão é força pela área, e quem é essa força? Essa força, no caso, é o peso da coluna de líquido que está forçando esse tubo em formato de U para baixo, né? Esse líquido que está abaixo dele aqui no tubo em formato de U para baixo. Então eu tenho aqui ρ, G, H, ok? Que é a pressão da coluna de líquido. Desse lado de cá eu tenho uma coluna de líquido que é água, e do lado de lá eu tenho uma coluna de líquido que é óleo. Ocorre que elas ficam desniveladas porque água e óleo têm densidades diferentes. Você vai se lembrar que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Tá lembrado? Isso daqui é P de peso, né? É massa vezes gravidade. E, para que eu tenha a mesma massa dos dois lados e as colunas façam o mesmo peso, eu preciso de massas diferentes. Por quê? Não entendi, professor. Porque a massa específica é a relação da massa pelo volume. E se os líquidos têm densidades diferentes, seus volumes também serão diferentes. O que eu estou querendo dizer é 1 kg de água não ocupa o mesmo volume que 1 kg de óleo. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Os volumes serão diferentes. Então, consequentemente, eu vou ter mais óleo do que a água. Isso é um indicativo que a densidade do óleo é menor que a densidade da água. Se no lugar do óleo eu colocasse, por exemplo, sei lá, mercúrio, que é um metal que se encontra a temperatura ambiente no estado líquido e tem uma densidade muito mais alta do que a água, eu teria uma porção muito pequenininha de mercúrio e uma coluna bem grande de água para que eles entrassem em equilíbrio, para que suas massas fossem iguais. Entendeu a ideia do porquê que ele fica desnivelado? Legal. O mais importante aqui para a gente é que a pressão aqui na interface, tanto de um lado quanto do outro, ela vai ser igual, tá? Então essa pressão aqui que eu posso chamar de PA, que é a pressão da coluna de água, mais a pressão atmosférica, ela tem que ser igual a essa pressão que eu posso chamar de PX, que é a pressão da coluna de óleo, mais a pressão atmosférica. Deu para entender? Então, vou escrever isso daqui, ó. A pressão PA tem que ser igual à pressão PX. Vou até colocar igual o desenho ali para não te confundir. Ó. O PX está do lado de cá e PA está do lado de cá. Ocorre que, quem que é PX? Né? Então, deixa eu anotar isso daqui, mais uma informação. Estou anotando minhas ideias aqui antes de fazer qualquer cálculo, tá? Px é quem? Px é a pressão atmosférica, P0, mais a densidade x do óleo, que eu não sei qual é, mas já sei que é menor que a da água, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna de líquido. Vamos olhar na figura que o exercício me deu aqui para saber qual que é a altura da coluna de líquido. Ó, a altura do óleo é tudo isso daqui, né? É igual a L mais D. Então eu vou colocar aqui, ó, L mais D. E PA? PA é igual a P0 mais o ρ da água vezes G vezes a altura da coluna de líquido, que é menorzinha, no caso é igual a L. Tudo bem até aqui? Então, de posse de todas essas informações, né, de posse de tudo isso daqui, eu vou fazer as devidas substituições. Partindo de onde? Partindo daqui, ó. Px é igual a PA. Eu saio a partir daqui. Quanto que vale Px? Tá aqui, ó. P0, ρx, G, tarará. Vou substituir ali, tá? Então vai ficar P0 mais ρx vezes G vezes L mais D. E PA, quem que é PA? Mesma coisa, ó, PA tá aqui, ó. Tudo isso daqui, certo? A gente já viu. Vou fazer a substituição ali na minha equação. Vai ficar P0 mais densidade, massa específica da água, vezes G, vezes L. Perceba que eu tenho P0 de um lado da equação e P0 do outro lado, né? Se eu passar um desses P0s para o outro lado da minha igualdade, vai ficar P menos P0 e vai dar zero.
Então, não preciso me importar com eles. Vou só copiar aqui a equação sem esse P0. X, G, L mais D é igual a ρ A, G, L. Agora veja, tem o G de um lado, tem o G do outro. Mesma coisa, tá? G aqui e G se cancela. Vou ficar com o quê? Aqui embaixo, acho que cabe aqui. OX vezes L mais D é igual a ρ da água vezes L. Veja que eu não fiz nenhuma substituição até o momento. Só, mas professor, não poderia ter feito substituição? Claro, poderia, sem problema nenhum. Eu que não quis fazer até o momento, tá? Continuando aqui na frente, olha só. Eu quero descobrir o ρx, né? Sem perder de vista aqui, olha, essa é a variável que eu desejo encontrar. Vou até apagar aqui esse verde, só para deixar em destaque ali o que eu quero. Então, isolando aqui o meu ρx, eu vou ficar com ρx é igual ao ρ da água vezes L dividido por L mais D. Quero te chamar a atenção para uma coisa aqui, ó. Esse L está dado em milímetros, né? E L mais D também é uma grandeza dada em milímetros. Então eu tenho milímetros em cima no numerador, milímetros embaixo no denominador, eles estão multiplicando ali pelo ρA, tudo bem. Eu vou cancelar milímetro com milímetro e essa unidade ela não faz diferença para mim. Então se por algum motivo algum de vocês estivesse pensando assim, nossa, eu tenho aqui esse L e esse D dado em milímetros, será que eu tenho que passar para metros? A resposta é não, tá? Você não vai precisar ter esse trabalho de passar para metros aqui, porque ambas grandezas serão canceladas, tá? Então agora eu vou substituir os meus valores, ó, vou ficar com 998 vezes ali o meu L 135 dividido por... quanto que é? 135 mais 12,3. Então, 135 mais 12,3. Isso daqui ficou atrás da minha câmera aqui. 12,3 vai dar... Eu tenho essa resposta já aqui, vai dar 915 quilogramas por metro cúbico, tá? Essa daqui é a nossa resposta final. Resposta final do nosso exercício, tudo bem? Veja que, conferindo aqui, ó, 915 é menor que 998, tá? Então, chegamos numa resposta ali, provavelmente coerente. Legal? Espero que você tenha gostado. Até o próximo exercício. Tchau, tchau.